Muito boa noite para você que está nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a uma live hoje um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer a toda terça-feira. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário municipal de Educação, professor José Carlos, para tratar sobre assuntos da educação, um assunto que vem causando muita polêmica, um assunto que vem preocupando os pais e responsáveis, não só do nosso município, mas também da região, de todo o Brasil. Nessa live nós iremos falar sobre o assunto da segurança nas escolas e também alguns outros assuntos da educação, não é mesmo? Secretário, boa noite, seja muito bem-vindo. Secretário, dê suas saudações aí para o povo e vamos começar falando já do assunto que é o transporte escolar, o primeiro tópico que nós iremos abordar hoje nessa live. Ok, então, boa noite, Júnior, novamente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, essa live, como já apresentada, ela é para que a gente possa trazer esclarecimentos a respeito da situação da segurança nas escolas, que é o mais urgente, o mais emergente, mas como já citado ali nos comentários, nós vamos falar então sobre o transporte escolar, né, Júnior? Que é o que o pessoal tá pedindo. Então, esse é o primeiro assunto que a gente vai abordar e, na sequência, a gente já vai, então, abordar o assunto principal da live, que é a segurança nas escolas. Certo. Pois bem, relacionado ao transporte escolar, nós fazemos o transporte de mais de 1.000 alunos. Então, por que eu começo com essa informação, senhores pais, responsáveis? Justamente para que vocês possam entender que existe uma logística para a gente atender a todos os alunos, né, da área rural e também da área urbana que utilizam o transporte para que todos cheguem nas nossas escolas. São 8 escolas municipais e 2 escolas estaduais e a gente então trabalha organizando o transporte para atender a todos. Geralmente, o que eu tenho percebido, Júnior, em relação ao transporte, é que as famílias, né, algumas famílias, elas querem um atendimento particular para algumas situações. Por que a gente não consegue atender as particularidades de buscar na porta da casa, de fazer exatamente o que algumas pessoas pedem? Porque nós precisamos atender todos os alunos. Então, cada família precisa pensar que existe outras centenas de famílias que também utilizam o transporte escolar. Quem que organiza essa logística? Então, toda essa organização para a gente atender esses alunos é feito pelo Jauri, que é o chefe dos transportes escolares. Ele trabalha no pátio da prefeitura, então é ele que faz essa organização, é ele que organiza as rotas para que a gente possa então estar atendendo a todo mundo. O que a gente precisa? A gente precisa de colaboração e também de compreensão por parte dos pais, de entender que nós somos um município, esse município ele é grande em questão de território, então nós precisamos buscar também as pessoas que moram um pouco mais longe, é por isso que a gente não consegue atender as particularidades de acordo com o que a pessoa necessita ou com o que a pessoa idealiza. Então o transporte ele é coletivo, para atender a todos. Quem faz essa organização é então o chefe dos transportes. Então não é o pai que determina como o transporte deve acontecer. Sim. Então não é o pai do aluno que vai dizer como o motorista deve conduzir esse transporte, esse ônibus. E isso é feito pelos profissionais motoristas e pelos profissionais que são responsáveis pelo transporte. Então eu peço a você, pai, a você, mãe, a você, responsável, que possa também ter a compreensão de que para atender a todos, a gente não consegue atender o seu gosto pessoal, aquilo que você idealiza. Nós conseguimos atender aquilo que é o ideal para todos os nossos alunos, que é fazer com que eles saiam das casas em segurança e cheguem nas nossas escolas com segurança. Esse é o objetivo do transporte. Tá, e por último até foi contratado novos motoristas com o PSS, não é isso? Exatamente, Júnior. Então, recentemente a gente fez contratações de motorista. Eu já ressalto que as contratações aconteceram de acordo com a legislação. Então, não sou eu, o professor José Carlos, que escolho o motorista. Não é a prefeitura. Existe um processo seletivo. Todos os motoristas que estão atualmente, sim, eles participaram de um processo seletivo, eles atenderam a critérios, então não é qualquer pessoa. Não foi escolhido a dedo. Não foi escolhido a dedo. São pessoas que têm, por exemplo, a carteira de habilitação categoria D, que têm os cursos de transporte escolar, curso de transporte coletivo. Então, são essas pessoas que foram selecionadas de acordo com a legislação para que pudessem ser motoristas.
E aí eu já ressalto também que houve bastante críticas, bastante comentários a respeito dos motoristas, por eles não terem, alguns não tinham experiência com o transporte escolar. Já tinham experiência com caminhões, outros com veículos leves, no entanto eles não tinham experiência com o transporte escolar. O que nós conversamos com esses motoristas logo no primeiro dia em que eles foram contratados? Então a gente sentou com eles, orientamos e pedimos diretamente a segurança das crianças. Sim. Orientamos também que pudessem fazer um treinamento junto com motoristas já experientes da prefeitura. Eu ia ressaltar esse ponto. Isso, o que aconteceu. Então eles não foram no primeiro dia sozinhos, conduzindo, foram junto com outros motoristas. Alguns treinaram ao longo do dia sem nenhum aluno durante o expediente, com os ônibus vazios, para que eles pudessem ir, então, se adequando ao transporte. Então, não é que os motoristas estão aprendendo a dirigir, os motoristas estão adquirindo experiência com ônibus. E até mesmo as rotas que é feita pelo ônibus. Exatamente. Então, assim, todos são motoristas capacitados. Eles estão, então, agora praticando no transporte escolar e estão exatamente de acordo com o que diz a legislação. Sim. Secretário, tem mais algum tema que queira abordar sobre o transporte? Eu vou aproveitar também para pedir para os pais em relação ao transporte escolar e já também falando de segurança, que possam orientar os seus filhos, que vocês responsáveis também têm uma parcela dessa responsabilidade, não é só da escola, não é só da educação, vocês também precisam orientar os seus filhos. Hoje, conversando, por exemplo, com o diretor do Colégio Estadual, Pedro Marcondes Ribas, ele comentando sobre a dificuldade que é recolher esses alunos adolescentes que vêm no transporte, descem, desembarcam do ônibus no portão da escola e saem, vão para locais comprar doce, por exemplo, vão para praças e outros locais que não são o colégio. E isso é uma responsabilidade dos pais. Nós, professores, gestores, conseguimos nos responsabilizar por esses alunos desde que eles estejam dentro da escola. Então, a partir do momento que o transporte chega no horário adequado, deixa esse aluno imediatamente ele precisa ir para a escola. E quem tem que fazer essa orientação é você, pai, você, mãe, você, tio, você responsável pelos alunos. Então, nos ajudem orientando aos seus filhos, para que eles entendam que, chegando até a escola, eles precisam se dirigir à escola e não sair fazer outras coisas particulares, porque nós não podemos nos responsabilizar por alunos que estão nas praças, nas ruas, em bares, em comércios e assim por diante. E essa responsabilidade é de você, pai, não é nossa. Certo. Secretário, tem mais alguma coisa que queira abordar sobre o transporte? Eu acho que podemos ir para o assunto principal. Então, você que tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que no finalzinho dessa transmissão nós iremos responder. Então, secretário, é o assunto que nos trouxe até aqui hoje, a segurança nas escolas. A gente viu esse atentado que aconteceu na última semana na cidade de Blumenau, uma suposta ameaça na cidade de Castro. E isso foi segunda-feira, ontem, né? Isso. E vários comentários na internet, muita cobrança em parte da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação. Qual foi a decisão tomada por você, secretário, por toda a equipe de educação, o que foi direcionado aos diretores, o que você e o prefeito decidiram sobre isso, como vai ser, a partir de hoje, a segurança nas escolas? Bom, Júnior, então esse como assunto principal, a gente vai dedicar um tempo maior dessa live para falar sobre isso. Então, assim que aconteceu o atentado, nós, enquanto educadores, enquanto professores, nós ficamos também chocados, como qualquer pai, como qualquer mãe. Então, é um assunto que nós entendemos perfeitamente o que os pais estão solicitando, porque também é uma preocupação nossa. Então, como profissionais, nós também estamos dentro das escolas, nós temos parente dentro das escolas. Então, é um assunto que nós estamos tratando com bastante delicadeza e bastante também responsabilidade. Então, nós sentamos junto com o prefeito e com outras pessoas para a gente poder estudar a situação. Nós temos uma equipe que está trabalhando por trás disso para que a gente pudesse tomar decisões imediatas, ou seja, que nós já começamos a executar hoje e na sequência já vou falar sobre elas, e tivemos também decisões de planejamento, que demoram um pouco mais, mas que nós também iremos executar. Então, vamos começar pelos apontamentos que nós, juntamente com o prefeito, que rapidamente também se pronunciou e nos deu total apoio para que a gente possa organizar aí as nossas escolas, trazendo mais segurança aí para os nossos alunos e profissionais da educação.
Então, nossa primeira medida, eu até trouxe aqui e vou utilizar para que eu não esqueça de nada em relação a isso. À vontade. O primeiro ponto, ele diz respeito aos pais. E eu quero novamente me reportar diretamente aos pais e responsáveis. Então, nós precisamos de calma. O momento, ele pede calma. Não é tendo atitudes de pânico, de estresse e até mesmo atitudes de violências, de agressões verbais que nós vamos resolver a situação. Então, o momento ele pede calma para que a gente possa tomar as decisões com racionalidade. Júnior, você comentou um assunto bastante importante sobre a situação de Castro, ameaças, né? E a gente tem acompanhado e recebido áudios, imagens de ameaça, relatos de outros atentados e nós temos percebido, isso não é eu que estou falando, eu tenho acompanhado e conversado com outras secretarias, ouvido também especialistas e nós temos percebendo que existem pessoas se aproveitando dessa situação, que é uma situação bastante triste, esse atentado que ocorreu, para espalhar o medo, para amedrontar nós, profissionais da educação, os pais, até mesmo os alunos. Então, o que a gente pede para os pais? Que não compartilhem. Então, não passe adiante essa onda de terror, essa onda de medo que estão sendo compartilhadas, como áudios, imagens, imagens de outros atentados, porque isso só alimenta toda essa tensão, isso só traz mais medo, isso só deixa a população, enquanto sociedade, mais amedrontada. Então, se estamos falando de buscar uma cultura de paz, de uma não violência, que a gente não contribua para levar adiante a violência. E ao não compartilhar esse tipo de informação, e a maioria delas são fake news, ao não compartilhar, a gente deixa de contribuir com essa violência, com esse medo. Eu peço também a você, pai, que não assuste o seu filho. Esse assunto é um assunto que tem que ser tratado por nós adultos, que somos racionais já, que conseguimos entender a situação e buscar as soluções como adulto. Então nós não podemos, por exemplo, delegar isso às nossas crianças de 4, 5, 6 anos que estão chegando na escola com medo, sim, mas se eles estão chegando com medo é porque um adulto levou essas informações até eles. Então vamos tratar entre nós adultos, não vamos espalhar o pânico, não vamos levar esse medo até as crianças, porque eles serão os maiores prejudicados. Nós, como adultos, temos o dever de procurar solução, sim, e o dever também de entender a situação e não atribuir essa responsabilidade para as nossas crianças. Secretário, um comentário aqui até que eu vi que participando da reunião ontem com vocês, remanejar funcionários de outros serviços para ser porteiro da escola não é solucionar, pois pessoas despreparadas para reagir caso aconteça. Por que eu peguei esse comentário? Porque ontem, vou falar agora como pai, me preocupa também a situação, mas como você disse, não é o momento da gente tentar entrar em pânico. Nós não descartamos a hipótese de acontecer, porque pode acontecer em qualquer cidade. Sim. Só que como foi dito ontem na reunião juntamente com o prefeito, a secretaria pediu um prazo para solucionar o problema e colocar uma pessoa justamente mais qualificada, para saber como se defender. Mas as pessoas que estão lá hoje, cuidando da portaria da escola, elas têm a instrução de como reagir no momento. Foi isso que foi passado ontem na reunião. Exatamente. E esse é o assunto que está... Até mesmo para tranquilizar os pais. Isso. Certo? Esse é o assunto que está em pauta. Então, como primeira pauta, eu trago essa questão do não compartilhamento de informações que possam amedrontar mais ainda as pessoas. E vamos então para as medidas. A primeira delas, tomada em conjunto, lá com o prefeito, foi então deslocar imediatamente. Nós não estamos falando da segurança especializada, porque o que as pessoas estão pedindo, Júnior, e o que você traz para nós é a segurança especializada. Sim. E isso é o assunto que a gente vai falar logo na sequência. Então os pais nos pediram algo de imediato. De imediato, nós conseguimos deslocar um porteiro. Então vejam bem, não é um segurança, é um porteiro. Qual é a função do porteiro na escola? É manter os portões fechados e conseguirem controlar entradas e saídas das pessoas nas escolas. Então, essa é a função do porteiro, não deixar o portão desprotegido e, claro, eles foram orientados que, ao perceber alguma situação
que incomum, né? Nós estamos falando de uma cidade pequena, nós conhecemos todo mundo. Então, ao perceber uma pessoa que não seja do dia a dia da escola, que não seja um pai, não seja uma pessoa conhecida, eles já estão orientados, eles sabem quem eles devem acionar, qual é a medida que eles devem tomar, assim que eles percebam um possível perigo, certo? Para que a escola possa, então, imediatamente tomar as providências. Mas eu ressalto, eles são porteiros, eles não são seguranças, eles não estão armados, eles não estão preparados para enfrentar cenas de violência, como nós, professores, também não estamos. Mas nós também não podemos cruzar os braços e ficar esperando uma medida, certo? Que possa demorar um pouco mais. Então, essa é uma medida de emergencial, certo? E logo na sequência, a gente vai falar sobre o que nós vamos fazer a longo prazo, certo? Então, beleza. Os porteiros foram de emergência. Qual foi a outra atitude que nós tivemos imediatamente? Isso já começou a acontecer hoje. Os portões estão cadeados, estão fechados. E o porteiro, então, assim que chega alguém na escola, ele comunica imediatamente o diretor da escola ou o pedagogo que esteja no momento. E são essas pessoas que vão dizer se pode entrar ou não na escola. Que critério nossos gestores estão utilizando para permitir a entrada na escola? Se for um pai de um aluno, a gente permite o acesso. Se for uma pessoa que tem alguma relação com a escola, algum profissional, vai ter acesso. Outras pessoas estão proibidas de acessar a nossa escola, como, por exemplo, vendedores, entregadores de panfletos. Foi citado ontem na reunião, por exemplo, vem o pessoal do circo, é lá de fora e entra na escola. Estão todas proibidas, não entrarão mais. Então, só vai entrar na escola pessoas que sejam autorizados pelo diretor, diretora, pedagogo ou pedagoga da escola, juntamente com os porteiros. Então não adianta o pai chegar na escola. Eu já vi hoje, por exemplo, mães reclamando, mas eu fui até a escola e o porteiro não deixou eu entrar. E ele está certíssimo, ele não vai deixar entrar até que o diretor ou o pedagogo autorize a entrada dessas pessoas. E isso, senhores pais, é uma medida que nós estamos fazendo justamente vindo ao encontro do que vocês estão nos solicitando. Isso é o que nós conseguimos de imediato. O outro ponto foi a colocada de campainhas nas escolas, para que no momento que o porteiro esteja de repente andando pelo espaço escolar, observando o entorno da escola, se ele não estiver no portão, o portão está fechado, então o pai também pode acionar a campainha e rapidamente os porteiros podem vão até o portão para atender essas pessoas. As campainhas foram compradas hoje e a partir de amanhã já passam a ser instaladas nas escolas. A outra medida que nós também tomamos de imediato é que cada professor da rede tenha uma chave, uma cópia da chave da sua sala de aula. Ao menor sinal de perigo, vamos imaginar que o porteiro perceba um suspeito, alguém diferente nas redondezas da escola. Uma das orientações é que ele comunique imediatamente o gestor da escola. Esse gestor, então, vai imediatamente avisar os professores e os professores vão trancar as portas da sala de aula, certo? Isso também é uma medida de proteção. Nós trouxemos aqui também como uma medida de segurança, e aqui a gente precisa exclusivamente dos pais e responsáveis. Com exceção dos alunos que usam o transporte escolar, nós temos famílias que deixam as crianças muito cedo na escola. Exemplo, o horário de início das aulas, no período da manhã, é às 8, começa às 8 horas. Tem pai deixando o seu filho às 8h10, certo? Às 8h10, não, perdão, às 19h10, às 7h10, desculpa, às 7h10. Então veja bem, se as aulas iniciam às 8 da manhã e esse aluno não utiliza o transporte, não tem por que esse pai levar esse aluno na escola às 7h10 e deixar essa criança lá, porque é quase 1 hora que essa criança tem que ficar mais na escola. E a nossa responsabilidade enquanto escola é cuidar dos nossos alunos no período da manhã, das 8 da manhã ao meio-dia, certo? E das 13 da tarde às 17 horas. Fora isso, a responsabilidade é dos pais, ressalvados os alunos de transporte que chegam, são recolhidos para as escolas e ficam sob cuidados de professores, do pedagogo, da pedagoga, do diretor. Então, como medida de segurança, nós estamos orientando a todos os pais que eles devem trazer os seus filhos na escola 10 minutos antes do horário da entrada, ou seja, de manhã é 10 minutos para as 8 e à tarde é 10 minutos para as 13.
As escolas irão informar os pais, né, que estão trazendo muito cedo que não receberemos essas crianças. Então, se eles chegarem muito cedo, eles vão ter que ficar lá cuidando dessa criança até dar as 10 para as 8 ou as 10 para as 13 para a gente receber. E isso é uma medida de segurança para que a gente possa manter os nossos alunos sobre os cuidados e para que os pais também se responsabilizem, certo? A responsabilidade pela educação, ela é da família e da educação. Ela não é somente da educação. Outra medida solicitada pelos pais e que a gente vai cumprir à risca. Nós não vamos autorizar mais crianças saírem da escola sem autorização explícita do pai ou do responsável. Então, por exemplo, acontece de muitas famílias, Júnior, levar para nós, simplesmente chega lá e manda o tio buscar a criança, o avô buscar a criança, o parente mais próximo buscar a criança, pessoas menores de idade buscar criança. Nós não vamos mais liberar os nossos alunos sem autorização por escrito dos pais e responsáveis. E isso é uma medida de segurança, porque nós temos escolas grandes que chegam a ter 400 alunos. E nós não conseguimos saber quem é o tio ou avô de cada um desses alunos. Então, senhor pai, senhor mãe, senhora mãe, senhor responsável, se vocês precisarem que alguém busque essas crianças mais cedo, vocês precisam ir até a escola e autorizar por escrito que o tio, a tia, o vizinho pode retirar essas crianças da escola. Caso contrário, essas crianças não sairão da escola sem essa autorização por escrito, para que a gente possa garantir as seguranças dos nossos alunos. A Escola Homero, que os pais estão cobrando bastante. A Escola Homero, nós contratamos ontem 2 novas professoras, uma para o período da manhã e uma para o período da tarde, para ajudar a cuidar dos alunos durante os recreios, no pátio. Então, essas professoras são professoras formadas, graduadas e preparadas para cuidar dos alunos, porque o porteiro não vai cuidar de aluno. E eu ressalto isso porque já tinha mães também dizendo: ah, mas o porteiro estava para o lado de dentro do portão da escola. Certíssimo. O porteiro e os profissionais da escola, eles têm que ficar para o lado de dentro do portão da escola, não é na rua. Nossos professores, né, nossos pedagogos e diretores, eles vão atuar e vão continuar atuando dentro da escola, não é fora. Então não adianta esperar que vai estar cheio de professor lá no portão da escola, para o lado de fora na rua, cuidando, que não vai acontecer. Nós vamos cuidar sim dentro das nossas escolas. Por isso, nós contratamos então 2 professoras, elas começaram hoje, as demais escolas já possuem professores de apoio e eles já estão atuando aí para cuidar dos nossos alunos. Secretário, e a questão de segurança, né, o que tanto estão falando, pessoas realmente qualificadas. Qual que é o posicionamento da Secretaria? O que é o plano futuro, né, dessas ações? O que vai ser resolvido ainda nos próximos dias? Então, Júnior, essas medidas que eu trouxe são as emergenciais que a gente já colocou, já estão acontecendo. Agora o nosso planejamento é justamente fazer a contratação de segurança especializada. E aí nós estamos falando de uma pessoa capacitada, né, que não pode ser qualquer pessoa. É alguém que passou por um treinamento, por uma formação, para que saiba lidar com as situações emergenciais. Então, e as pessoas estão confundindo isso com os porteiros, e eu preciso novamente frisar isso, que a segurança especializada ela está no planejamento, como que funciona o processo. Então, nós não temos no nosso município uma empresa contratada que faça segurança especializada, certo? Ah, mas lá no município vizinho, no município X já colocaram hoje. Ótimo, ficamos bastante contentes. Mas Ventania não tem hoje. Não adianta eu dizer para vocês que amanhã vai ter um segurança especializado, uniformizado e preparado, porque nós não temos. Então, nós precisamos fazer a contratação. E contratação no serviço público não acontece da noite para o dia. Então, eu poderia dizer para vocês, imediatamente vamos fazer a contratação, mas mesmo imediatamente ele demora, certo? Existe todo um processo de seleção, de organização, de licitação, para que você possa, então, ter essa pessoa. E, Júnior, essa pessoa, ela tem que ser preparada para cuidar também de alunos. Sim. É uma pessoa que vai trabalhar dentro da escola, não é o mesmo segurança da festa que as pessoas tanto estão comentando. Aquele segurança da festa, por exemplo, ele é preparado para situações que acontecem em festas.
E o segurança da escola, ele tem que estar preparado para situações que envolvem escola. As nossas escolas têm crianças. As nossas escolas precisam de pessoas que saibam também o que fazer, como reagir no meio de crianças. Na festa só tem adulto, na escola tem criança. Então precisa de uma pessoa preparada para atuar nas escolas. E isso requer a contratação de uma empresa especializada e está no nosso planejamento. O tempo que nós pedimos para os pais ontem na reunião presencial, lá na Câmara com os vereadores, é justamente para que a gente possa fazer esse processo de licitação, para que a gente possa buscar recursos, para que a gente possa então fazer a contratação. E quando a gente fala em recurso, o que eu mais ouvi, o que eu mais recebi de reclamação das pessoas achando solução. Então, pessoas que não estão fazendo parte do serviço público, que não entendem do processo do serviço público, ditando como nós, profissionais da educação, devemos trabalhar. Então, eu explico para vocês, existe um processo. Educação é uma secretaria, educação tem seus recursos, a saúde tem os seus recursos, a cultura tem os seus, o meio ambiente e assim por diante. Então eu, como secretário de educação, não posso fazer uso do recurso que vem para a saúde, que vem para a cultura, que vem para o meio ambiente e assim por diante. Então essas soluções que eu vi algumas mães trazendo, que é simplesmente pega o dinheiro de outra secretaria e resolve, na prática não acontece. É preciso deixar claro... Até porque é crime. Até porque é crime, exatamente. É preciso deixar claro que nós, funcionários públicos, trabalhamos respeitando as leis, a legislação. Não é como na nossa vida particular. Na nossa vida particular, se nós temos o dinheiro, nós temos o poder sobre ele. Nós fazemos o que nós queremos, quando queremos e como queremos. No serviço público, a gente faz de acordo com o que diz a legislação. Então, sem fazer o estudo, não adianta eu dizer que nós temos o recurso e que amanhã vai ter essa empresa. Então, nós estamos agora buscando o recurso para que a gente possa fazer a contratação da empresa. Nós também precisamos de ajuda do governo estadual e do governo federal, porque é de lá que vem o dinheiro, certo? O dinheiro da educação não surge do nada, ele precisa vir de algum lugar. E aí existe a lenda de que a educação tem muito dinheiro. Todo o dinheiro da educação ele é utilizado para a gente pagar os nossos profissionais, para pagar o transporte escolar, para pagar a merenda, para fazer a reforma das escolas, para fazer os investimentos, certo? Então não é assim simplesmente o fato de eu querer ou do prefeito querer que a gente resolve as coisas de imediato. Por isso é preciso calma, por isso é preciso colaboração e compreensão e sensatez daqueles que vão nos cobrar, nos solicitar. As cobranças são legítimas, desde que sejam feitas com respeito e com compreensão. Exigir é muito fácil quando você não está dentro do sistema. Eu digo isso porque, como professor, também atuo nas escolas já há 13 anos. Então, eu sei como nós, profissionais de educação, também nos sentimos desprotegidos algumas vezes. Eu sei como é difícil não se sentir seguro. Então, nós sabemos de tudo isso. E é por isso que, de imediato, a gente tomou algumas soluções, a gente fez o que aqui foi relatado e agora sim nós estamos planejando. No grupo das mães que estão se movimentando, existe, por exemplo, o Wagner, e eu vou citar o nome dele hoje, porque nós tivemos em conversa com ele hoje, trocamos algumas ideias, ele já está preparando um orçamento do serviço, ele é uma empresa, ele precisa de valores, assim que ele passar esse orçamento, a partir dos valores que serão cobrados, a gente então vai dar sequência aí nessa solicitação. Tudo isso é feito junto com os jurídicos da prefeitura, ou seja, os advogados da prefeitura, que verificam o que pode ser feito, como pode ser feito. Existe o setor, por exemplo, da contabilidade, que ajuda a cuidar do financeiro. Então não é simplesmente o professor José Carlos ou o professor Ronaldo, os demais diretores. Não somos nós que temos uma varinha mágica para simplesmente resolver os problemas. Então a gente se organiza, a gente senta, conversa, busca soluções juntamente com a prefeitura, juntamente com o prefeito, e a gente faz aquilo que nós temos dentro das nossas possibilidades. Querer, gente, eu também quero. Para mim seria muito melhor chegar aqui, falar com vocês 5 minutos e dizer amanhã está tudo resolvido.
mas eu não posso fazer isso porque amanhã não vai estar tudo resolvido. Então eu prefiro trazer sinceridade e transparência e dizer para vocês que nós estamos trabalhando muito para resolver e dizer para vocês que essa preocupação ela também é nossa, que nós também nos sentimos inseguros, mas nem por isso nós vamos deixar de trabalhar para garantir a segurança dos nossos profissionais da educação que continuam todos os dias dentro da escola, fazendo o melhor para que os nossos alunos aprendam. A rede estadual também está se organizando, também tomaram as medidas que são cabíveis dentro da realidade. Eles também dependem do governo estadual, assim como nós dependemos do municipal, do estadual e do federal. Então estamos todos trabalhando para garantir a segurança. E a gente precisa, então, que os pais também compreendam o nosso lado, entendam que nós estamos fazendo tudo aquilo que a gente pode dentro do que nós temos. O ideal, gente, é muito bonito, a gente idealizar as coisas, a gente se embasar em outros municípios que tem outra realidade, que tem outra situação financeira, ela é muito bonita, ela é muito interessante. Mas nós precisamos trabalhar com o real, aquilo que nós temos em Ventania. Nós somos moradores de Ventania, temos a obrigação e o dever de conhecer a realidade de Ventania e trabalhar a partir dessa realidade. Por isso que essas medidas é o que nós podemos dentro da realidade do nosso município. E sem dúvida, nós da rede municipal, rede estadual, estamos fazendo o melhor que nós podemos, dia e noite, para resolver essas situações. Secretário, para deixar os pais um pouco mais tranquilos também, né, com a situação, os porteiros, né, a Polícia Militar já foi comunicada, caso alguma emergência ocorra em alguma escola, e por trás dos porteiros tem uma equipe também que trabalha de prontidão se caso acontecer alguma emergência. Então, tem uma pessoa responsável por esses porteiros que vai auxiliar eles no dia a dia. Então, para os pais ficarem um pouco mais tranquilos. Questão da Escola Homero, que tem as 2 salas fora da escola. Os porteiros também irão trabalhar atendendo aquela sala e nos arredores da escola, não é isso? Exatamente. Então, eles também estão fazendo esse olhar, né, em volta da escola, no pátio da escola. Os 2 portões da escola estão ficando fechados, no cadeado, justamente para a gente trazer um pouco mais de segurança. Em relação à polícia, né, eu ouvi também e li muitos comentários, mas a polícia só está numa escola e não está em outra. Né? Todo mundo conhece a realidade de Ventania e sabe que nós temos um posto policial com poucos policiais. Então eles não conseguem atender todas as escolas, mas eles também já foram acionados, eles também estão passando nas escolas, eles estão indo dentro, inclusive das salas de aula, conversando com professores, conversando com alunos, eles estão contribuindo também para que a gente possa se acalmar e sentir um pouco mais de segurança, certo? Então não somos nós que mandamos no trabalho da polícia, como algumas mães solicitaram. Mas tem que ficar na porta da creche, tem que estar na pré-escola, tem que estar na Homero, tem que estar... Não somos nós que determinamos onde a polícia vai estar. Eles também têm os seus superiores e eles também estão fazendo tudo o que eles podem dentro da realidade. Então eu ressalto, em Ventania nós temos 10 escolas, sendo 2 estaduais e 8 municipais. E todas as medidas que são feitas é para todas as escolas. Ouvi comentário, por exemplo, Júnior, mas deixaram a Água Clara isolada, a escola da Água Clara está isolada. Isso não é verdade. As mesmas medidas que foram tomadas de imediato aqui para as escolas urbanas também aconteceu nas escolas rural. Por exemplo, o porteiro, assim como todas as escolas do nosso município hoje, passaram a trabalhar com o porteiro, lá na escola da Água Clara também temos o porteiro. Secretário, uma pergunta que muita gente está fazendo aqui na live, eu estou acompanhando a maioria dos comentários, porque tem um delay aqui, a gente não consegue ver todos eles. Seria possível uma aula remota? Infelizmente, é só se vir uma ordem do governo do estado, não é isso? Exatamente. Então, assim, no momento, nossas aulas vão continuar presenciais, certo? Nós sim estamos aguardando as demais autoridades do governo estadual, governo federal, mas no momento, no município de Ventania, nós vamos continuar com aulas presenciais,
certo? Se recebermos orientações, se percebermos a necessidade imediata de colocarmos as aulas remota, a gente vai fazer remota. Atualmente as aulas são presenciais, nós estamos trabalhando normalmente dentro das nossas escolas, né? Nós estamos seguindo com o nosso trabalho e as aulas então seguem presenciais. E aí vem novamente, mas o município X e Y já estão suspendendo as aulas. Quando o município de Ventania, se precisar suspender as aulas, nós vamos comunicar. Nós, em Ventania, nós seguimos as regras e as decisões são tomadas em conjunto pela equipe da educação de Ventania, juntamente com a prefeitura de Ventania, juntamente com vereadores de Ventania. Nós não seguimos legislações de outro município. Cada município analisa a sua realidade. Nós estamos analisando a nossa realidade, certo? E é a partir da nossa realidade que nós tomamos como decisão continuar o ensino presencial, né? Lembrando que essa segurança 100% nós não temos na rua, nós não temos quando nós vamos no mercado. Eu vejo, por exemplo, Júnior, as crianças na praça, na rua, nas festas, em nenhum local desse nós temos segurança 100%. A nossa obrigação com a educação é amenizar os riscos e isso nós estamos fazendo já desde as 8 horas hoje do dia da manhã. Acompanhei alguns portões de escola para verificar se estava funcionando o que nós orientamos, ouvir alguns pais, né? Estive também em situações de transporte, observando o transporte, ajudando a organizar. Então nós não estamos parados esperando, nós estamos agindo, atuando para que a gente possa melhorar a nossa educação, a nossa segurança em relação à educação. Secretário, outra situação também quanto à medida de segurança de elevação de muros, cerca elétrica, arame, alguma coisa, ou até mesmo sirene dentro das escolas. Você tem alguma posição sobre isso? Tudo isso, Júnior, vai passar por esse processo de planejamento. Nós queremos também, isso a gente já falou na reunião de ontem, sim, levantar os nossos muros, e isso também precisa de uma empresa que faça o trabalho, a questão de as pessoas estão pedindo cerca elétrica, serpentinas e afins, né? Foi explicado ontem na reunião que algumas situações a gente não pode, por ser uma escola, então tudo isso tem que ser feito por uma empresa. Nós temos uma empresa que faz o trabalho, por exemplo, de alvenaria, e ontem mesmo acionei essa empresa e é importante que os pais saibam disso, porque como é uma empresa que já está contratada, eles poderiam atuar hoje, por exemplo. E ao entrar em contato com o responsável da empresa de alvenaria, que poderiam aumentar os muros das nossas escolas de imediato, por exemplo, as que fossem possíveis, ele informou que por motivos pessoais estão fechando essa firma e que deixarão de prestar então serviço para a prefeitura. Essa informação ela é bastante recente, acho que até o pessoal ainda não tinha essa informação lá na prefeitura. Hoje, com toda a correria para a gente poder organizar as escolas, eu não pude nem passar essa informação, estou trazendo aqui em primeira mão. Então, ao meu ver, desde ontem a gente já poderia ter, vamos começar então a aumentar o muro das escolas, seria imediato. Mas a empresa, então, ela informou que ela não vai mais fazer esse trabalho, é uma decisão pessoal e profissional do responsável pela empresa. Então, nós vamos ter que licitar outra empresa para que possa fazer esse serviço de aumentar os muros, instalações de sirene dentro da escola. É uma sugestão muito bem-vinda, também está no nosso planejamento, as aquisições, o botão anti-pânico também, enfim, todas essas situações, elas devem ser planejadas. E nós não podemos também tomar atitudes, como de alguns pais que orientaram já os seus filhos em casa, como eles devem proceder nas escolas, orientando que o filho, ao perceber qualquer situação, deve ir na cozinha pegar uma faca ou algo do tipo. Senhores pais, adultos e responsáveis, isso não se faz. Nós precisamos sim orientar os nossos alunos, mas tem que trazer segurança. Uma criança, em hipótese alguma, pode portar uma arma branca, por exemplo, para tentar se defender. Então nós precisamos sim, em conjunto, certo? Educação se faz entre família e escola, mas é com responsabilidade, certo? Então a orientação dos profissionais da escola, a orientação dos alunos devem ser feita por profissionais. Os pais sim devem orientar os seus filhos quanto ao comportamento fora da escola, na rua e até mesmo dentro da escola, mas nunca incentivar a violência, nunca incentivar
que a criança chegue desesperada, procurando por uma ferramenta para que possa agir. Então, eu estou relatando isso porque aconteceu hoje. Nós temos crianças muito pequenas na rede municipal e estão recebendo orientações diversas. Por outro lado, Júnior, nós temos famílias e pessoas muito sensatas, e eu agradeço a essas pessoas pelas contribuições, pelas sugestões, pelas críticas construtivas que tem feito, porque também nos ajuda a planejar e a organizar o nosso trabalho. Então, assim como tem pessoas que não estão respeitando nós enquanto profissionais, que estão nos mandando mensagens, algumas agressivas, que não estão respeitando os diretores da escola, nós temos muitas pessoas sensatas, educadas, preocupadas, que estão nos ajudando. Então eu reforço sempre que nós precisamos manter a educação. Se nós queremos a cultura da paz e da não violência, tem que começar por nós. Se nós somos contra a violência, não podemos ser violento em nenhuma situação. E a violência ela não é só física, ela é também verbal, ela é também psicológica. E somos nós os responsáveis por não praticá-las. Certo, secretário. Então o que a gente tem a dizer, né? Infelizmente é um assunto que causa pânico, né? Sim. Vou dizer agora como pai, né? Claro. Não vou mentir que eu tenho o meu medo, né, da minha filha. É uma criança de 4 anos de idade que a gente deixa na escola ali realmente para aprender. Sim. Mas, como o secretário disse, as medidas de emergência do município foram tomadas. A secretaria está trabalhando sim para colocar segurança em todas as escolas do município. É uma coisa que eu presenciei na quinta-feira que o governador estava aqui no município, a diretora Antoniela, né, diretora da escola, do Colégio Estadual aqui do município e vereadora do município, conversou com o Ratinho pessoalmente e pediu, né, essa patrulha escolar aqui para o município, não só para as escolas municipais, mas também para a escola estadual. Exato. Por quê? Porque um ponto que ela citou, Ventania hoje tem muita professora, né? Muita mulher exercendo o cargo. Sim. E um dos pontos que ela falou que foi que o período noturno é um dos períodos mais difíceis de trabalhar na escola. E você como professor pode falar isso. Então hoje a gente sabe que um aluno de ensino médio que estuda à noite é um aluno menor de idade. Exato. Então cabe aos pais também pegar no pé do seu filho. A responsabilidade. Né? A responsabilidade do pai de fiscalizar a mochila, de ver o que seu filho está levando para a escola, né? Porque, como eu disse, né, esse aluno é de responsabilidade do pai. A partir dos 18 anos que ele vai responder os próprios atos. Então, não cabe só aos professores, mas também aos pais. A gente está falando aqui da rede municipal, mas agora estendendo também aos pais da rede estadual. Exatamente, até porque os nossos alunos, eles convivem nos ônibus. Então, alunos de rede estadual e municipal, eles estão no mesmo espaço, alunos maiores e menores, e esse ponto, Júnior, ele é muito importante. Então, senhores pais, a gente precisa da colaboração de vocês também para que façam isso que o Júnior acabou de comentar, que vocês também fiscalizem o que os seus filhos estão trazendo para a escola. Vocês têm o poder de olhar a mochila dos seus filhos. Nós, enquanto professores, não temos autoridade e não podemos, perante a lei, abrir a mochila de um aluno para olhar o que tem lá dentro. Então, cabe a vocês, fiscalizem o que o seu filho está olhando na internet. O que o seu filho está aprendendo no dia a dia. Existem meios e mecanismos para que os pais possam fiscalizar também o que os filhos estão fazendo, orientar os seus filhos. A internet ela é muito boa, desde que a gente saiba utilizar, porque ela tem tudo quanto é tipo de conteúdo. E quem que tem que fazer essa fiscalização? É vocês pais, é vocês que são responsáveis pelos seus filhos. Quando eles chegam para nós nas escolas, nós esperamos que eles cheguem educados para nos respeitar enquanto profissionais e para se respeitarem entre eles. E infelizmente, Júnior, agora eu falo como professor já há 13 anos, eu já me deparei com muitas situações nas nossas escolas que não cabe a nós, não cabe a mim como professor educar o meu aluno que já tem lá os seus 12, 13, 14, 15 anos. Então, essa responsabilidade ela é dos pais. Então, é legítimo que os pais cobrem da escola, mas é legítimo também que os pais cumpram com o seu dever, com a sua obrigação de pai, mãe e responsável pelo filho, de educar e entregar ele na escola para nós educado, para que nós, professores, possamos fazer a nossa função, que é ensinar os seus filhos aquilo que está ligado à aprendizagem escolar. Então, a educação, ela precisa vir de casa. Nós complementamos na escola e fazemos o nosso trabalho,
quer alfabetizar, quer trazer os conhecimentos, quer orientar para a vida, mas sozinho nós não conseguimos. Então, se está chegando nas escolas aluno portando canivetes e armas brancas, é porque está saindo da casa com esse produto, né, com esse objeto. Não somos nós que estamos entregando para eles no portão da escola. Portanto, cabe a você, pai, a você, mãe, né, a você, responsável, colaborar, instruir, cobrar. E nós sabemos que muitos pais já fazem isso. Mas se aquele pai, aquela família que não está fazendo, que possa passar a fazer, porque ao fazer isso, ao orientar, ao cobrar o seu filho, você também está garantindo a segurança dele, a nossa enquanto profissional e a das famílias, de todas as demais famílias que todos os dias enviam seus filhos para a escola, certo? Então a gente precisa dessa colaboração. E essa colaboração, ela é uma obrigação. Ela está lá na nossa Constituição Federal, onde lá no artigo 205, a lei traz clara que a educação ela é uma obrigação do Estado, né, do município também, e da família, que precisam trabalhar em regime de colaboração, ou seja, nós temos que cobrar os direitos e cumprir também com os nossos deveres. Secretário, se não me falha a memória, já aconteceu um atentado de um próprio aluno dentro da escola. Isso já faz bastante tempo, não é mesmo? Acredito que sim, Júnior. Não, você fala em Ventania? Não em Ventania. Em outras escolas. Já aconteceu no Brasil. Então, gente, não vamos generalizar isso aí. A gente não descarta a possibilidade, né, de acontecer no nosso município, mas como o secretário disse, a gente deve fiscalizar, né, principalmente já no ensino médio. Até um comentário aqui que pode ser que pegue na rua, né, mas eu acredito que a própria diretora do CEASP ela é muito rígida com isso, né, e se um aluno vê, né, perceber que um colega de classe tem alguma coisa que possa acontecer o inesperado, né, que denuncie essa pessoa, que a própria diretora vai tomar as providências cabíveis dentro da escola, não é mesmo? Exatamente. Então, se o filho está pegando na rua, então ele precisa também ser orientado em casa, porque a responsabilidade, eu torno a dizer, ela é do pai. O pai precisa orientar, precisa cobrar. Olha a mochila tanto quando vai para a escola, quando ele retornar da escola, fiscalizem, olhem, contribuam, né? E certamente vocês vão estar ajudando a nós a fazer o nosso trabalho e cumprindo também aí com a obrigação, que é da família também. Tá, secretário, mais algum ponto que queira esclarecer aqui para todos que estão nos assistindo? Nesse momento, 213 pessoas. Que bom, eu fico contente que os pais estejam participando. O momento é isso mesmo, é levar a transparência. Então, eu agradeço imensamente ao apoio, às contribuições que as famílias também estão dando para a escola. Toda essa fala que eu trago é para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa se unir. O momento, gente, ele é para que a gente procure solução e não culpados e confusão. Então, de nada adianta eu culpar o fulano, o ciclano, o X, o Y, se não conseguirmos soluções. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa trazer sugestões e podem ter certeza que tudo aquilo que está dentro do nosso possível nós já estamos fazendo e continuaremos fazendo. A nossa responsabilidade nós vamos continuar cumprindo, nós vamos continuar fazendo o nosso melhor, mas esse nosso melhor também depende de vocês, a gente conta com vocês, nós esperamos a compreensão e vamos continuar trabalhando para que as nossas escolas, tanto da rede estadual como aqui citado, rede municipal, sejam seguras. Os diretores da rede estadual também estão fazendo tudo o que eles podem para manter as escolas seguras, certo? Nossos professores estão todos os dias trabalhando para que os nossos alunos aprendam, estão fazendo tudo o que eles podem, os demais profissionais. Então, o momento ele não é de pânico, o momento ele é de calma e de racionalidade, para que a gente possa pensar, para que a gente possa também ter empatia, se colocar no lugar do outro, pensar antes de agir, pensar antes de compartilhar mensagens que a gente nem sabe se é real, que a gente nem sabe se é verdadeira. Então nós também podemos ir contendo esse medo. Nos ajude, é isso que nós precisamos. Não vamos ser negativos e pensar somente naquilo de destrutivo, de violência. Vamos também pensar positivo, vamos também esclarecer as ideias, vamos se ouvir, vamos deixar de se atacar, gente. Somente o ataque por si só não resolve. Se todas as mensagens, que são um pouco mais agressivas, resolvesse o problema, hoje nossas escolas estavam perfeitas e não resolvem.
resolve. O que resolve é, assim, diálogo. O que resolve é a não violência. O que resolve é o respeito à educação, o se colocar no lugar do outro e ao buscar uma solução em conjunta. Por isso, em nenhum momento nós desfazemos ou acreditamos que isso não é real. Isso é real. O medo é real, a situação é real. É uma situação, sim, que amedronta, mas é uma situação que não é com o pânico, não é com o desespero que nós vamos resolver. É com planejamento, com organização, com diálogo e com muito respeito a todos. Nós temos como dever de cidadão respeitá-los, como profissionais respeitá-los, mas também merecemos e precisamos do respeito para que para que a gente possa continuar executando o nosso trabalho do dia a dia para garantir, sim, a segurança do seu filho, da sua filha, dos nossos profissionais e a nossa própria segurança. Então eu agradeço imensamente. Coloco a equipe da Secretaria de Educação inteira à disposição para que a gente possa continuar dialogando e resolvendo aí os nossos problemas. Júnior, agradeço a todos vocês da TV Prefeitura, né, que nos cede o espaço, que nos ajuda, que dão a transparência. Sim. Então, esse momento para nós ele é muito importante. Né? E por que nós estamos fazendo? Por que nós não estamos se escondendo? Justamente porque nós estamos com a consciência tranquila de quem está trabalhando todos os dias, manhã, tarde e noite, para buscar uma solução para esse problema. É por isso que eu estou aqui hoje para trazer transparência, para mostrar que nós estamos preocupados, sim, que nós entendemos a situação e que nós não estamos sentados esperando a solução vir de outros locais, que não seja de nós os responsáveis. Sim, e como eu falei, né, secretário, mais de 213 pessoas tinham nos assistindo naquele momento, diversas críticas, né, críticas algumas construtivas, né, como você disse, pais que realmente são sensatos e entendem a situação, né, que se colocam no lugar da secretaria, da prefeitura, né, e que juntos contribuem e que com certeza nós vamos conseguir passar por mais esse momento. Né? Nós tivemos uma pandemia que foi difícil. Exato. Não vai ser agora que a gente vai desistir e ficar submerso em uma fake news, como a gente vê em muitos sites, né, que propagam notícias a todo momento que Telêmaco Borba acabou de ter uma ameaça. Áudios, né? Áudios, tal cidade acabou de ter uma ameaça. Gente, nós não temos certeza disso. Aquela imagem da ameaça em Castro, eu vi na segunda-feira de manhã, quando eu estava me preparando para vir trabalhar. Sim. Então, a gente não sabe se aquilo é verdade. Não podemos descartar essa possibilidade. Mas a gente não sabe se aquilo realmente vai acontecer. Então, gente, vamos pensar num conjunto, né? Vamos todo mundo agir junto, que com certeza a Secretaria e a Prefeitura vai trazer a melhor solução para a segurança dos nossos filhos, dos alunos da rede municipal de ensino, do nosso município, do distrito, enfim, que isso aconteça no Brasil inteiro. Exatamente. Então, gente, obrigado pelas críticas, obrigado pelas perguntas e agora nós vamos ler algumas, né? Caso alguém tenha mais perguntas sobre o assunto que a gente está abordando aqui hoje nessa live. Secretário, tem mais alguma coisa que você queira falar? Tá tudo certo? Fico para responder as perguntas. Então, secretário, no seu ver, né, uma pergunta que chegou até mim aqui, essa contratação especializada vai durar quanto tempo de espera? Vai demorar quanto tempo? Nós pedimos ontem já com os pais, presencialmente, 90 dias. Por que nós pedimos 90 dias? Porque a realidade do nosso município hoje, então hoje, na educação, eu não tenho dinheiro, caixa, para pagar essa equipe, certo? Então, o primeiro passo agora, a partir desse orçamento, eu vou saber quanto custa essa equipe. Certo. E ao saber quanto custa essa equipe, a gente vai, então, procurar verbas, ou seja, dinheiro, para que a gente possa pagar essa equipe. Enquanto isso, o processo precisa ser feito, certo? E esse processo, então, ele é estudado, como eu já citei, pelo jurídico, pelo setor financeiro. Não é uma decisão que eu tenha que tomar sozinho, é uma decisão em conjunta, certo? E a gente também aguarda que o governo estadual e federal, né, nos auxilie, eles também são responsáveis. Sim. E que eles possam nos ajudar. Então, a gente pediu 90 dias para os pais, né, para que a gente possa providenciar algo mais preparado, sim, pessoas melhores preparadas e capacitadas. Esses 90 dias, os porteiros estarão em todas as escolas. Seguem nas escolas. Seguem nas escolas na programação normal. Secretário, outra pergunta, a escola APAI, quem é o responsável? A APAI, o responsável pela Escola APAI não somos nós da rede municipal, é uma instituição filantrópica, eles têm convênio com a rede estadual, mas não é a rede municipal que atende e se responsabiliza pela APAI.
né? Então precisa conversar diretamente com a diretoria da APAE, com a diretora da APAE, que ela vai poder, de repente, sanar aí as dúvidas. Certo. E, secretário, uma pergunta também, começar a fazer os treinamentos com professores. Os professores já são instruídos de como agir caso aconteça uma situação de emergência, certo? Júnior, então, nós como professores, nós não temos essa instrução. Então, sendo sincero, a gente passa lá 4 anos no banco da faculdade, a gente se prepara para ensinar os nossos alunos o conhecimento, a alfabetização, mas nós não temos essa preparação. Eu esqueci de falar, mas isso também é um compromisso nosso da Secretaria de buscar uma formação para os nossos profissionais. Então, nós vamos precisar, sim, dispensar 1 ou 2 dias de aulas para que a gente possa treinar os nossos profissionais. Sim. Então, de imediato, hoje pela manhã, eu estive em reunião com todos os gestores das escolas e nós enviamos um curso online de preparação para todos os profissionais da escola, não somente os professores, e pedimos para que os nossos gestores orientem os nossos professores e profissionais a fazer esse curso. Esse curso nós conseguimos em parceria com a SEED, ou seja, com a Secretaria Estadual de Educação. É um curso básico de 30 horas, mas que já traz instruções para que nós, profissionais da educação, saibamos, como agir nessas situações. Inclusive, eu já me inscrevi no curso e também estarei fazendo esse curso, isso de imediato. Então, todos os professores já estão com esse curso disponíveis para que eles possam ir se preparando aí para saber como agir nas situações. Certo. Outra questão, secretário, que não é nenhuma pergunta, mas sim uma crítica. Porteiro sem armas, o que adianta? Até mesmo se acontecer a contratação do segurança especializado para cuidar da escola, ele vai ser armado ou não? Acreditamos que ele não será armado, certo? E por que isso, Júnior? Então vejam bem, eu me assusta quando eu vejo pessoas falando para colocar armas dentro das escolas, no sentido de que, primeiro, gente, nós estamos falando de educação, de um lugar que tem crianças. Nenhum porteiro, nenhum segurança vai poder sair utilizando essa arma que vocês estão pedindo à torto à direito. Então, por mais que seja uma pessoa especializada, preparada, nós estamos numa escola com muita gente, certo? Num pequeno espaço. Então, imagine que numa situação, essa pessoa que está armada precisa utilizar essa arma numa escola que tenha 200 alunos por período. Então, é uma situação bastante complexa. O uso de arma, gente, é muito complexa e não cabe a mim, não cabe a você como pai decidir se esse porteiro, se esse segurança vai utilizar a arma. Não é um conteúdo simples, é algo perigoso, certo? Então, o que a gente espera é, sim, um segurança preparado para saber como orientar a escola, para saber como organizar, e sim, também poder fazer alguma defesa. E quando nós falamos de defesa, não é simplesmente sacar uma arma para fazer a defesa, mas saber como conduzir o processo de defesa, saber instruir a escola como agir nos momentos de insegurança. Então, não é o simples fato de colocar uma arma dentro da escola que vai garantir a segurança para a segurança que estamos precisando, certo? Então, o porteiro, como eu disse no início, ele é um porteiro. Ele é uma pessoa comum como nós. Ele não teve treinamento, ele não teve preparação para estar nessa função. Mas hoje ele está sob ordens que só pode entrar dentro da escola se realmente for autorizado. Exatamente. Então, a função do porteiro é abrir o portão da escola e permitir que entre quem é autorizado. E também cuidar dos arredores da escola, que caso veja alguma... Exatamente. Então, eles não estão lá como segurança, eles estão lá como porteiros, certo? A questão da segurança será vista como uma empresa especializada, porque eu também não entendo de segurança. Então, não sou eu que vou dizer como esse segurança vai se portar na escola, e sim a empresa especialista nessa área, que entende dessa área e que tenham pessoas preparadas. Não basta portar uma arma, precisa ter uma preparação psicológica, precisa saber usar a arma. Para saber usar, quando usar, como usar. Lembrando novamente, ressaltando que é um espaço escolar, cheio de crianças, cheio de profissionais. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse serviço. Não é simples como o pai, a mãe que está solicitando. Não é simples colocar uma arma e achar que tudo está resolvido. Certo, secretário. Outra pergunta é como vai funcionar a saída das crianças, que tem muita aglomeração dos pais, principalmente na saída da escola Homero. Isso é um ponto bastante importante e nós comentamos isso ontem também em reunião, que nós também precisamos da colaboração desses pais. Então, a saída das escolas, elas aglomeram sim muita gente, porque
Vamos imaginar, Homero, 200 alunos saindo, muitos ônibus chegando, muitos pais chegando. Então a gente precisa, assim, que os pais, claro, eles venham buscar os seus filhos, mas que assim que ele identifique o seu filho, ele pegue o seu filho, que imediatamente ele já possa ir para sua casa para abrir espaço para outros pais ir chegando buscando essas crianças. O que acontece, e o que a gente tem visto, alguns pais chegam e eles ficam por ali, conversando, trocando ideia, o filho está ali, já bateu o sinal e alguns continuam. E isso traz essa aglomeração. Sim. Então, tudo bem que o pai venha esperar o filho, mas assim que ele conseguir pegar o seu filho que bateu o sinal, ele precisa imediatamente, né, se dirigir para sua casa, para onde ele vá, para que os demais pais possam fazer o mesmo. Outro detalhe em relação a Homero. Nós vamos cercar agora a estrada da Homero, como era antes, e os pais não poderão entrar mais ali em frente à escola com os seus carros, motos e afins. Inclusive que ali é faixa amarela, a gente também nós também estaremos acionando os policiais para que possam nos ajudar, inclusive multar se for o caso, né? Porque muitos pais chegam, está cheio de transporte escolar, eles vão chegando com motos, carros e vão parando ali na frente, dificultando o trânsito de alunos, até mesmo de outros pais que estão a pé e do transporte escolar. Então, como medida de segurança, a partir de amanhã, os pais não poderão entrar com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta, enfim, tem que ser um pedestre para chegar até o portão da escola. Então, os pais podem deixar o carro nas redondezas da escola, lá debaixo da escola, mas em frente ao portão não será mais um local para estacionar carros, motos e afins. Certo. Secretário, outra pergunta é sobre a ida das crianças ao parquinho. Vai continuar ou vai ser suspenso no momento? Nesse momento, então, é uma sugestão e uma pergunta muito relevante. Então, nós vamos orientar os nossos professores que, nesse momento, não levem as crianças nos parquinhos. Eu me comprometo em fazer essa orientação, principalmente nesse momento que nós estamos aí passando por ameaças, né? Por mais que a maioria sejam fake news, cabe a nós também, né, não levar os nossos filhos para fora da escola. Podendo evitar, evitaremos. Certo. Secretário, outra pergunta poderia solicitar presença de civis para ao redor da escola, por fora ajudar e vigiar? O plantão coletivo é bem eficiente. O que você acha disso? Podemos analisar. Por quê? Porque o plantão coletivo, concordo que seja eficiente, mas também tem que ser pessoas que estejam preparadas, né, que possam se responsabilizar, que não causem tumulto, que não causem pânico. Então, não é uma decisão que a gente possa tomar sem nenhum planejamento. Certo. Secretário, nós temos no momento 172 pessoas assistindo, né? Acredito que não temos mais perguntas aqui, a produção que está vendo aí não tem. Então, secretário, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui hoje e pedir, né, a compreensão de todos os pais responsáveis por alunos para que a gente não tenha esse momento de pânico, né, e que juntos possamos passar por esse momento, não é mesmo? A produção tem uma pergunta. Monitor na Limeira e Vila Rural. Só tomar uma água. Só um minuto que o secretário já vai responder essa pergunta. A pergunta é muito pertinente. Então, em relação aos monitores, Vila Limeira e Vila Rural. Então, nós estamos com um processo seletivo para monitores. Se inscreveram atualmente 9 candidatos. Esses candidatos serão avaliados a semana que vem. É um processo seletivo, ele tem todo um prazo e nós, assim que eles forem aprovados nesse processo seletivo e se encerrar os trâmites do edital, nós colocaremos eles para fazer essa monitoria nos nossos transportes escolares. Então, algumas linhas já têm os monitores e esses monitores são para transportes maiores, né, para ônibus e micro-ônibus. Os transportes menores, eles não têm essa necessidade porque são poucos bancos, poucos alunos. Então, por que nós não temos ainda monitores atuando nos transportes da Vila Rural e da Limeira? Nós abrimos um processo seletivo ano passado, que era justamente para conseguir estudantes da área da educação. Sim. Por que nós estamos buscando estudantes? Porque são pessoas que já estão na faculdade, que já estão aprendendo como lidar com adolescentes e com crianças, que já estão tendo uma base, uma instrução para saber lidar com pessoas. Certo. Porém, no processo seletivo do ano passado, nós tivemos 9 candidatos. Hoje, só em ventania, só área urbana, sem colocar, só o transporte de ventania, colocando área urbana e rural, nós temos 18 linhas de transporte, ou seja, só em ventania, sem falar Água Clara e Novo Barro Preto, certo? E 9 pessoas se inscreveram. Por linha de transporte, a gente precisa de 2 funcionários, né? de dois monitores. Então, sobrou vaga e faltou candidato.
Por isso nós abrimos um novo processo seletivo, as inscrições fecharam a semana passada, 9 pessoas se inscreveram, serão selecionadas e avaliadas e se estiverem aptas e aceitarem, irão então ajudar a cuidar dos nossos alunos dentro dos nossos ônibus. Certo, secretário. Outra pergunta, a saída das crianças para a quadra para fazer educação física. Já foi uma pergunta que, né, a mesma coisa do parquinho. Ela vai ser suspensa por medida de Nesse emergência, momento, não, Júnior. Nesse momento, as aulas de educação física irão continuar. Então, nós não vamos interromper o trabalho do professor. Certo. O que vai acontecer é que esse porteiro ele vai acompanhar, certo? Fechando a escola. Isso, ele vai fechar o portão e ele vai acompanhar, vai fechar o portão novamente, vai acompanhar esse professor para que ele possa ir até a quadra. E aí, claro, o professor vai trabalhar lá com o portão da quadra fechado, já é uma prática, para que esse aluno esteja lá dentro, esteja seguro, certo? Mas nós não vamos interromper os trabalhos dos professores. E em relação à Escola Homero, que essa pergunta eu imagino que venha de um pai da Escola Homero, então, antigamente, alguns anos atrás, existia uma passagem por dentro da escola, certo? E essa passagem, ela era uma porta que os alunos não precisavam sair para a rua, eles iam para a quadra por dentro da escola. Porém, o corpo de bombeiro, ao avaliar essa passagem, eles decidiram por fechar essa passagem. E nós não temos o poder legal para reabrir novamente, é uma decisão do corpo de bombeiro. Nós vamos solicitar uma nova avaliação para ver se eles, diante dos fatos, eles podem liberar para que nós façamos novamente a abertura dessa passagem e aí os alunos não precisarão sair para a rua para ir para a quadra. Certo. Secretário, uma pergunta para falar sobre o transporte dos alunos do CEASP. Como que funciona esse transporte dos alunos do CEASP? Não existe um transporte para os alunos só do CEASP. É um transporte coletivo do município, certo? Então o transporte busca os alunos da rede municipal e rede estadual. Então rede municipal e estadual, elas trabalham junto em questão de transporte. Nós não temos um transporte só para o estadual e outro só para a rede municipal. O transporte ele é obrigatório para alunos acima de 4 anos de idade, certo? E por isso esses alunos eles convivem dentro do ônibus. E é nisso que a gente estava pedindo também a colaboração dos pais, para que possam orientar o seu filho também a se comportar não só dentro da escola, mas também dentro dos transportes escolares. Então esse transporte ele é coletivo, ele é para que as duas redes possam fazer o uso. Nós sabemos que o nosso município está carente de transporte, nossos vereadores estão buscando ajuda, pedindo para os deputados, está no nosso planejamento de 2023 fazer a compra, a aquisição de mais 2 novos ônibus para que possa ir melhorando aí a questão do transporte escolar. Tá certo. Então, secretário, tem mais alguma pergunta? Secretário, acho que podemos encerrar essa live de hoje. Mais uma vez, pode falar. E na hora do lanche das crianças? Ponto bastante importante. Então, a hora do lanche das crianças vai continuar acontecendo exatamente o que sempre aconteceu. As crianças não ficam sozinhas dentro das escolas, elas são assistidas e cuidadas por professores. Professores, pedagogos, diretores sempre já tiveram esse cuidado com as crianças e vão continuar tendo esse cuidado com as crianças. Inclusive eu ouvi hoje também reclamações, mas nossos filhos estão ficando sozinhos na hora do recreio. Isso não é verdade. As crianças são cuidadas pelos professores, por isso que nós fizemos, por exemplo, a contratação de 2 novas professoras para a Homero, que estava precisando de mais profissionais devido à quantidade de alunos. Então, esses professores, juntamente com os pedagogos e diretores, são eles que cuidam dos alunos durante esse período. E nós precisamos que os pais também entendam, teve reclamações, por exemplo, a respeito de, mas as crianças correm, elas falam alto, elas gritam. É uma escola. Então, se na sua casa, você que tem 1 ou 2 crianças, elas gritam, elas conversam alto, elas correm, imagina na escola que tem 200 por horário. Então, vai acontecer. Qual é a nossa obrigação? Cuidar para que não se machuque, para que não caia, para que estejam em segurança. Mas criança brinca, criança fala alta, criança circula assim e durante isso
durante esse período de recreio, elas estão sob cuidados, né, dos nossos professores. O mesmo acontece com os alunos que chegam do transporte. Então, tem alunos que chegam bem mais cedo na escola. Por quê? Porque eles vêm junto com o transporte da rede estadual. A rede estadual, as aulas começam mais cedo, então, naturalmente, eles chegam mais cedo na rede municipal. Existe uma professora que está chegando na Homero, por exemplo, que é a escola que mais tem alunos de transporte também, ela chega às 7 da manhã. E ela já fica ali exclusivamente para atender esses alunos. Certo. Então, os alunos não ficavam, nunca ficaram e não ficam sozinhos. Certo. Então, isso é importante, gente. Até porque é só imagine 100 e poucas crianças sozinhas. Não funciona. Então, essa responsabilidade é da escola, sempre foi atendida e vai continuar sendo atendida. Secretário, outro ponto aqui que chegou para mim, a diretora, né, a vereadora Antoniela, explicar que os ônibus só vão pegar os alunos no portão do CEASP. Excelente. Eu acredito que seja aquele trajeto que os alunos fazem até encontrar o seu ônibus ali nos arredores do colégio. Isso não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Então, ontem, em conversa com a professora Antoniela, ela nos informou que parte dos alunos acabam indo ao encontro do ônibus. Certo. Então, tem alunos, por exemplo, que chegavam a embarcar próximo da APAI. Isso não vai acontecer mais a partir de amanhã. Então, hoje nós estivemos em reunião com os nossos motoristas e orientamos todos que não abram as portas de vans e ônibus para alunos que não estejam no portão do colégio. Então, já alertar os pais, né? É no portão da escola. A partir de amanhã, no portão da escola. Isso. Não vão abrir nem as portas. Não vão abrir. A professora Antoniela também se comprometeu em informar os alunos lá do CEASP. E nós também faremos a orientação dos nossos. Os nossos alunos são menores, eles já não saem sozinhos mesmo, né? Um professor ou um monitor leva eles até o ônibus. Mas da rede estadual só irão embarcar no transporte no portão da escola. Não adianta ir encontrar o ônibus, esses ônibus ficarão em filas. Assim que um grupo de alunos embarcarem, esse ônibus vai sair de frente do portão, vai chegar outro ônibus. E somente nesse período que eles irão embarcar. Pessoalmente, ou eu ou o professor Ronaldo, iremos acompanhar esses primeiros dias para que a gente consiga organizar e nós não vamos abrir exceção. Aluno que não estiverem no portão da escola não entrarão no transporte e isso é importante que os pais já expliquem ainda hoje lá para os seus filhos, para que eles já venham ciente que não dá para sair fora do portão da escola, não dá para circular, porque o portão de embarque e desembarque é em frente o portão principal do colégio. Certo. Então, tem mais uma pergunta sobre ele falou da saída, né, dos alunos para fora lá na quadra e quando eles forem pro recreio, mas tem que sair também para fora, né? É o mesmo processo. Mesmo processo. No caso, os alunos que estão na sala de recursos da Homero. Alunos que estudam na sala de recurso ou que estudam nas salinhas que são anexas à Escola Homero, serão sempre acompanhadas pelo porteiro, certo? É um percurso bastante rápido. Antes desses alunos saírem, o porteiro já vai estar visualizando o ambiente para ver se está seguro. Somente depois que ele vai abrir o cadeado para liberar o portão para que esses alunos, né, possam sair da sua sala de aula e vir então rapidamente aí para o espaço escolar da Escola Homero. Certo. Secretário, outra pergunta que chegou até aqui, a CIA do Saber é a escola, a creche né, dos pequenininhos. Na CIA do Saber, quais as medidas que devem ser tomadas? As mesmas que todas as demais escolas. Certo. Então, CIA do Saber é uma creche e nós temos também a creche Menino Jesus, que é no Barro Preto. Eles têm um funcionamento um pouco diferente, tem crianças que chegam e ficam o dia todo. Sim. Então, o horário de entrada das creches é das 7h30 às 8h30. Então, durante esse período, os pais têm que chegar na escola levando os seus filhos, certo? Ah, mas e se eu quiser chegar às 9 da manhã? Infelizmente, nós não vamos receber as crianças. O horário de entrada na creche é das 7h30 às 8h30 e nós não vamos abrir exceções. Por quê? Senão nós não conseguimos controlar esse fluxo de pais circulando pela escola e, no momento, nossos diretores de creche, pedagogos, estão justamente recebendo essas crianças, né? O porteiro está lá ajudando a fazer não ajudando a cuidar da criança em si, mas abrir o portão para receber essas crianças, para que eles possam, então, ser destinados para suas salas de aula. Então, o horário é das 7h30 às 8h30 e, depois disso, nós não vamos abrir mais exceções. Então, o pai e responsável por aluno de creche, ele tem que saber que ele tem que entregar a sua criança nesse período e não posterior a isso. Certo. Secretário, nós temos mais alguma pergunta? Não? Então, acredito que todas as dúvidas foram esclarecidas, né? A Secretaria já se posicionou de quais serão as medidas adotadas futuramente.
informações, né, sobre as medidas tomadas pela Prefeitura e pela Secretaria, vocês irão acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram da Prefeitura Municipal de Ventania, pela página da Secretaria Municipal de Educação, enfim, o canal de comunicação está aberto. Você, pai responsável, que tem alguma dúvida, pode entrar em contato, né, pelo Messenger, pelo direct da Prefeitura, que nós iremos repassar essas perguntas para o secretário para sanar qualquer tipo de dúvida. Como nós dissemos desde o início da live, não vamos entrar em pânico, né? Pedimos a compreensão de todos os pais. O secretário se coloca no lugar de um pai, e eu, agora falando como pai, também penso muito no bem-estar de todas as crianças, não só da minha filha, mas de todas as crianças do nosso município. Então, esse é o momento da gente estar junto nessa causa, Exato. né? Trabalhar todos em conjunto. Se caso você, pai, estiver ao redor da escola e ver alguma coisa suspeita, porque a gente sabe quando uma pessoa está de má intenção, não é verdade? Exatamente. Nós aqui de Ventania, nós moramos numa cidade pequena, né? Então a gente tem esse autoconhecimento, a gente conhece todas as pessoas, vamos dizer assim, que são de bem e pessoas que não são de Ventania, que podem estar planejando algum ato, né, desse tipo. Então você, pai, trabalha em conjunto com o porteiro, com a secretaria, né, com os professores. Se vê algo ali suspeito, né, chegue no porteiro, por favor, né, vamos averiguar a situação ali, que pode ser um ato que venha acontecer no nosso município. Não vamos descartar a possibilidade. Não é mesmo? Secretário, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A todos os pais, espero que esteja esclarecido qualquer tipo de dúvida, e como eu disse, os canais da Prefeitura estão abertos para qualquer tipo de dúvida, e nós iremos repassar para a Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado pela sua presença. Pode se despedir da população? Exato. Eu também agradeço aí a disposição de vocês, principalmente pelas sugestões, pelas perguntas, porque dessa forma a gente pode dar mais transparência e se unir aí para a gente resolver essa situação, né, com educação, com respeito e com responsabilidade. Então, meu muito obrigado a vocês da TV Prefeitura e a vocês aí que estão nos ajudando a resolver essa situação, né, de forma sensata. Certo. Só lembrando, pessoal, não vamos espalhar fake news. Vamos ter certeza daquele assunto, né, secretário? Exato. Para que assim a gente não deixe os pais ainda mais em pânicos, e também os nossos filhos. Exato. Não é mesmo? É isso. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma boa semana. E como eu disse, os canais da Prefeitura estão abertos para qualquer dúvida. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.